Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no texto do Êxodo, capítulo 20, verso de número 15. Este é o 8º mandamento. Êxodo 20, verso 15, o 8º mandamento. Diz assim então a Escritura: não furtarás. Essa é então a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Pai, dê-nos tua graça para que possamos ouvi-lo nesse momento, através da exposição da tua palavra, que seja o teu Espírito aquele que fale profundamente ao nosso coração, instruindo-nos acerca desta verdade e também fazendo-nos crescer cada vez mais em confiança e dependência para com o Senhor, que é Deus providente, gracioso e amoroso. Ajude-nos também a praticar esta verdade em todos os âmbitos da nossa vida, para o louvor do Teu nome, também para testemunho do Evangelho nesta terra. Sê com o Teu povo então, Senhor, e abençoe-nos, falando-nos de Tua parte. Seja comigo, esse Teu servo, dê-me Tua graça, para que as minhas fraquezas e pecados não sejam impedimentos. Então, somente abençoa o Teu povo, fazendo-os te ouvir. É a minha súplica, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Este é o 8º mandamento: não furtarás. Esse mandamento trata sobre como nós devemos adorar o Senhor na santidade da propriedade privada. O que significa, então, estas coisas e como nós podemos ter uma vida santa de confiança nesse Deus que é providente. Eu quero iniciar a exposição fazendo uma pergunta para os irmãos. Considerando, isso nós vamos imaginar, considerando que é possível existir vida na Terra sem a luz solar, o brilho das estrelas e a claridade da lua, imagine a vida na Terra sem estas coisas. Considerando que é possível ter vida na Terra sem a luz solar, o brilho das estrelas e a claridade lunar, como seria a vida nesta Terra? Pensaram? Eu creio que todos pensaram na mesma coisa. Escuridão, não é? Frio, solidão. Pois é. É exatamente assim que é uma vida na terra sem a bênção da liberdade e da propriedade privada. E eu não estou fazendo um discurso político. O 8º mandamento, ele é o mandamento que trata sobre a santidade da propriedade. Nós já vimos. O 6º mandamento trata sobre a santidade da vida. Não matarás. O 7º mandamento trata sobre a santidade da relação sexual e do casamento. Não adulterarás. O 8º mandamento, então, trata sobre a santidade da propriedade, da posse, daquilo que o Senhor tem nos dado para possuir. Este mandamento, quando diz não furtarás, ele faz com que nós entendamos que as nossas posses são santas, porque elas primeiramente têm um dono, que não somos nós mesmos, que é exatamente o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Então, o Senhor é o legítimo e verdadeiro proprietário de tudo aquilo que Ele criou: terra, céus, mar, ouro, prata e assim por diante. Sendo Deus o legítimo proprietário de todas as coisas, foi do seu agrado declarar-nos ou confiar-nos aquilo que é conhecido como o direito de posse derivado. Por que é derivado? Porque Ele é o verdadeiro detentor. Mas Ele nos confiou estas coisas.
Por isso que a propriedade privada tem um aspecto santo que a envolve. Deus, então, na sua infinita graça, confiou aos homens o direito à propriedade, sendo este um direito derivado. A Escritura apresenta esta verdade, e os manuais de teologia também, como a doutrina da mordomia cristã. O mordomo não é o possuidor do que ele cuida e administra, mas ele é a pessoa a quem o verdadeiro possuidor confiou os seus bens, para que ele cuide e administre. Desta forma, então, o Senhor nos confiou, não é? Por direito, né, derivado à propriedade, a fim de que nós o glorifiquemos no uso de tudo que Ele nos deu e, ao mesmo tempo, façamos o bem ao nosso próximo. Ou seja, promovamos, então, a graça e a misericórdia na terra. A palavra hebraica aqui para furtar é a palavra ganaf, que significa roubo, furto, sequestro e levar uma coisa de um lugar para outro. Então, se alguém levava uma coisa de um lugar para outro, isso podia também receber essa tradução, né? Essa palavra. Arrebatar, né? Que é tomar subitamente, mas não necessariamente seria um roubo. Então, é por isso que é preciso fazer uma definição do que o mandamento significa. Fazer uma definição da sua teologia, para que possamos melhor estudar o mandamento. Nas palavras de John Gill, a definição do mandamento seria levar embora a propriedade de outro pela força ou pela fraude, sem o conhecimento e contra a vontade do verdadeiro possuidor. Então, não furtarás envolve tudo aquilo que seja defraudar o outro, tornar o outro mais pobre, tirar do outro o que lhe pertence, tanto pela força como pela fraude, sem o conhecimento, ou contra a vontade, porque às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas é forçada a entregar os seus bens a outro, não é? Então, essa seria uma boa definição para não furtarás. O tomar de alguém, seja pela força ou por fraude, com ou contra a vontade, sem, né, conhecimento ou contra a vontade do seu verdadeiro possuidor. Quando nós pensamos no 8º mandamento, não furtarás, imediatamente nos vem à mente apenas a questão do roubo, não é? Só que não. Este mandamento, ele versa, como eu já falei, sobre a santidade da propriedade. Então, ele está tratando sobre a doutrina da mordomia. E a mordomia envolve o uso e o trabalho, o cuidado com aquilo que recebemos da parte do Senhor. Portanto, eu vou fazer como diferente dos outros mandamentos, né? A exposição, que sempre eu dava a exigência primeiro. Nesse nós veremos primeiro a proibição e depois trataremos da exigência, porque ela melhor fala sobre a doutrina da mordomia cristã. O que o mandamento nos proíbe? Não furtarás. O que ele nos proíbe? O nosso catecismo responde na pergunta 142, dizendo o seguinte: os pecados proibidos no mandamento são, além da negligência aos deveres exigidos, que nós veremos mais adiante nesse sermão, os pecados são o furto, o roubo, o tráfico, o sequestro de seres humanos e a recepção de qualquer coisa roubada, transações fraudulentas, pesos e medidas adulterados, remoção de marcos territoriais. Então veja que é tudo aquilo que envolve defraudar, prejudicar, empobrecer o outro pela força ou pela fraude, sem o conhecimento daquele ou contra a sua vontade, não é? Pesos e medidas adulterados, remoção de marcos temporais, a injustiça e a infidelidade nos contratos entre pessoas ou em casos que envolva confiança,
a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, os processos judiciais mal intencionados, porque visam defraudar o outro, não é? Os injustos cercamentos e despejos das propriedades, ou seja, quando existe o despejo de uma forma injusta ou quando existe o fato de cercar uma propriedade que de algum modo traga prejuízo a outros. Isso não envolve questões de invasão, tá? Aqui é um outro contexto. A retenção de gêneros para aumentar os preços. Nós vimos isso na pandemia, né? Os vendedores estocavam seus produtos para alavancar o preço. Isso é contrário ao mandamento, porque ele aumenta a pobreza e, ao mesmo tempo, é uma forma infiel, não sábia nem comercial, mas é uma forma infiel de se ter lucro. O mandamento também proíbe, além do que eu já falei, ofícios ilícitos e todos os outros modos injustos ou pecaminosos de tirar ou reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecermos. O mandamento também proíbe a avareza, a valorização das paixões e o excessivo amor aos bens deste mundo. Este mandamento também trata sobre a preocupação e a inquietação incrédula, aquilo que eu defendo como sendo a ansiedade. O mandamento também proíbe essa preocupação e essa inquietação incrédula com relação às coisas que possuímos ou aquelas que pretendemos conseguir. O mandamento proíbe preocupações e inquietações incrédulas no que diz respeito a guardar o que já temos e até mesmo sobre usá-las. O mandamento proíbe a inveja, não é? Invejar a prosperidade de outros, assim como a indolência, ou seja, a preguiça, a inatividade. O mandamento proíbe a prodigalidade, o esbanjamento, o desperdício. O mandamento também proíbe qualquer tipo de desperdício e de outras formas pelas quais prejudicamos indevidamente a nossa própria condição exterior e a dos outros. O mandamento também proíbe que nós desperdicemos aquilo que nos traz algum tipo de conforto, coisas estas que o Senhor Deus tem nos dado. Então notem que as proibições envolvem muito mais do que o mero roubar ou tirar algo de alguém. Mas o mandamento também proíbe formas que hoje parecem ser lícitas, mas que na verdade não são, de venda, de obtenção de lucros, de negócios e assim por diante. Os irmãos devem lembrar que na mordomia cristã, o seu pilar principal é que Deus é o dono de tudo e graciosamente concede-nos, então, derivadamente, o direito à propriedade, com o objetivo de o glorificarmos e fazermos o bem no mundo. Se estas coisas forem esquecidas, nós nos tornaremos maus mordomos, porque passaremos a crer que aquilo que temos é nosso por propriedade essencial, dando-nos o direito de fazer o que bem entendemos para o seu aumento, sem nos importarmos com a lei e com o próprio Deus que nos concedeu estas coisas. Então, a proibição do mandamento é ampla, envolve então a forma, os meios, as intenções, engloba o uso com que fazemos daquilo que Deus tem nos dado. O mandamento proíbe que nós, de alguma forma, prejudiquemos a prosperidade ou a propriedade do nosso próximo.
não é? E a nossa mesma. Então, a proibição se dá tanto para conosco, nos prejudicar, como prejudicar aos outros. Eu vou dar alguns exemplos daquilo que vimos, mas de forma bem genérica. Este mandamento é, sem dúvida, o mandamento que mais se quebra de forma velada. Por exemplo, o governo rouba os cidadãos da riqueza que lhe é própria, quando ele exige com tributos o que é indevido. Isso quebra o mandamento. Todas as vezes que qualquer ação governamental torna a sua população mais pobre, isso quebra o mandamento. É algo que rouba. Então, isso é oposto ao mandamento do Senhor. Quando um cidadão não cumpre o seu devido dever de pagar impostos, ele também rouba o Estado. Isso é um roubo. E note que eu estou falando o devido dever, né? Aquilo que é devido, não aquilo que é apenas cobrado, porque existem coisas indevidas, das quais precisamos lutar contra. Funcionários roubam seus patrões, sem tirar nenhum centavo deles. Como? Veja, se nós somos contratados para trabalhar 8 horas por dia, mas eu estou com disposição de trabalhar 6 e eu enrolo as outras 2, eu roubei o meu patrão. Isso é contrário ao mandamento. Da mesma maneira que patrões roubam seus funcionários quando estes dificultam suas promoções, quando estes não lhes pagam o salário devido para a função contratada, quando estes se utilizam de brechas na lei que visam tão somente o seu próprio interesse, isso é um roubo. Porque, entenda, a ideia do mandamento é exatamente tudo aquilo que prejudique a mim e ao outro no que tange a propriedade privada. Então, tudo o que envolve empobrecer o outro em prol do meu enriquecimento, contraria o mandamento. É interessante observar, por exemplo, e foi por isso que os países protestantes se tornaram o que são até os dias de hoje. Foi exatamente pela consciência da mordomia cristã que aqueles países como a Alemanha, a própria Suíça, Inglaterra e tantos outros o nível de vida e de sociedade era baixíssimo, tornaram o que são hoje. Os Estados Unidos e tantos outros. Foi exatamente por colocar em prática a doutrina da mordomia cristã. Para os irmãos terem uma ideia, no Brasil nós temos leis que discriminam as negociações. Por quê? Porque primeiro desconfia-se dos negociantes. Então já cria-se leis para prevenir o roubo. Mas nos países que foram o berço do protestantismo, estas coisas não existiam. Porque, em primeiro lugar, cria-se piamente no princípio da mordomia. É por isso que se fala tanto em liberdade econômica nos países de primeiro mundo e no nosso se fala de nada. A razão é simples. A base cultural deles é o evangelho. A nossa é o casuísmo jesuíta, que o que importa são os fins e não os meios. Por que alguém estuda? Para ter um bom salário. Isso é contrário ao princípio da Escritura, porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, por que eu tenho que crescer intelectualmente? Para refletir aquele que é meu Criador. Mas a cultura que foi trazida para o nosso país previa o contrário. O mandamento versa sobre a santidade da propriedade e trata sobre isso. É possível também, por exemplo, esposas roubarem seus maridos, maridos roubarem suas esposas.
filhos roubarem os seus pais, pais roubarem os seus filhos, sem que nenhum centavo lhes sejam tirado. Todas as vezes que qualquer tipo de situação ou transação doméstica envolva a quebra da confiança em detrimento de um se sair melhor do que o outro, aquilo que nós conhecemos como jeitinho brasileiro, isso quebra o mandamento. Porque você empobrece o outro, tanto financeiramente como nas relações. O mandamento então proíbe que de algum modo prejudiquemos o nosso próximo e a nós mesmos, no que tange a tudo aquilo que envolve a liberdade da propriedade que Deus nos confiou. Mas o que é que o mandamento nos exige? Então eu vou tratar sobre a doutrina da mordomia. Não vou fazer uma exposição da doutrina, que ela está contida no mandamento. Depois eu posso tratar do assunto em outros textos, mas apenas dando uma pincelada nela. O que o mandamento nos exige? Então, a exigência do mandamento, ela tem, para se cumprir o mandamento, ela tem uma abrangência espiritual. Tá? O mandamento, por ele estar ligado à providência divina, então nós vamos entender que todas as vezes que nós quebramos o mandamento, primeiramente nós pecamos contra o Senhor. Ou seja, quando um roubo, quando um furto é cometido, seja por um crente ou por um descrente, a primeira coisa que acontece é que aquele roubo, ele é uma declaração de alguém contra a providência divina para enriquecer a quem foi roubado. E assim em todas as transações e também dentro do nosso lar. Então, a abrangência do mandamento envolve uma dedicação de nossa alma em verdade, fidelidade e amor, primeiramente ao Senhor, por causa da providência divina, da confiança que Ele atribuiu a nós para cuidar dos seus bens. E então poderemos colocar em prática isso de forma física, né, nas transações comerciais e etc., da vida como um todo. Bom, então o que é que o mandamento nos exige? Em primeiro lugar, ele nos exige a verdade, a fidelidade, a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Ele exige também o dar a cada um aquilo que lhe é devido, restituir aos donos legítimos os bens que lhes foram tirados ilicitamente. Por isso que em Israel, antes, né, bem no comecinho, quando alguém roubava, ele tinha que devolver ao seu dono, devolver à pessoa que ele roubou o bem roubado. E não apenas a mera punição, como acontece nos nossos dias, que a pessoa que foi roubada continua lesada, né? Os seus bens não voltam para ela. Então, o mandamento exige que os bens sejam devolvidos aos seus legítimos donos. O mandamento também exige que nós emprestemos e demos gratuitamente, conforme nossos recursos e a necessidade de outros. Por isso que o princípio da misericórdia na igreja é exatamente a irmandade, porque esse princípio de dar e emprestar envolve exatamente a misericórdia e o auxílio. No Antigo Testamento você tem a lei do jubileu, e no Novo Testamento, como não havia mais essa lei, ela caiu porque era civil. Então você tem o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo como deve ser o procedimento da igreja, para com viúvas, para com órfãos e etc. É exatamente esse o princípio praticado em Atos, quando os irmãos vendiam suas propriedades para suprir os necessitados. Ali era uma época de perseguição, muitos crentes haviam perdido seus bens porque foram confiscados, casas e etc. Então você vai ver um irmão morando na rua? Não. O que é que se fazia? Então davam a casa para morar, vendia quem tinha mais de uma para socorrer os necessitados e assim por diante. Não era comunismo, tá? Mas era exatamente o emprego da misericórdia em dar e emprestar gratuitamente àqueles que de fato eram da família da fé.
Nos nossos dias, dada a malícia e a malignidade dos homens que se utilizam da bondade da igreja, esse princípio continua sendo exigido de nós, mas agora temos que ter muito mais discernimento na aplicação dele, para não sermos então roubados, né? Mesmo que exercendo o mandamento. O mandamento exige que nós, conforme nossos recursos e as nossas necessidades, possamos ajudar os outros. Ele também exige que nós moderemos os nossos juízos, desejos e sentimentos relativos aos bens mundanos, aos bens desta terra. Então, a moderação acerca daquilo que se pretende ter, dos objetivos da vida e daquilo que já se conquistou, é exigido no mandamento, porque um dos pecados que quebra este mandamento é a avareza e também a preocupação exagerada com aquilo que se quer ter ou com aquilo que já se tem para se manter. O mandamento também exige que nós cuidemos e busquemos de forma providente obter, guardar, usar e dispor as coisas que são necessárias e convenientes à sustentação de nossa natureza. Então, esse mandamento ele engloba a preguiça. A preguiça é um pecado que quebra o 8º mandamento. O mandamento exige que nós sejamos trabalhadores, diligentes, agradecidos e precavidos, tá? O mandamento também exige que nós cuidemos, não é, de ter um meio lícito e que nós nos dediquemos a ele, ou seja, arranjar um trabalho não é opção, é uma ordem do Senhor e esse trabalho tem que ser um trabalho lícito. Nem todo trabalho é lícito, mas eu não vou entrar nessa seara aqui, mas nem todo trabalho é lícito, segundo a Escritura. Então, ele exige que nós tenhamos um trabalho lícito e nos dediquemos a esse trabalho que é lícito. O mandamento também exige de nós a frugalidade, ou seja, a moderação no comer, no vestir, no beber. Frugalidade é o oposto do desperdício, né? Ter hábitos que sejam, de fato, mais cautelosos, mais moderados em toda a nossa vida, não é? O mandamento também exige que nós evitemos processos judiciais, conforme nós já vimos, não é? Fianças ou outras demandas semelhantes, tudo aquilo que possa nos trazer prejuízo, tá? O mandamento também exige que nós, pelos meios justos e lícitos, procuremos, preservemos e aumentemos a nossa riqueza e a do Estado exterior. O Estado não é o Estado. O Estado exterior é a sociedade, tá? Tanto a nossa quanto a dos outros, conforme aquilo que esteja em nosso alcance. Então, essas são as exigências do mandamento. Notem que as exigências do mandamento não é apenas o não roubar, mas é em ser verdadeiro, legítimo, fiel, e aplicar esses princípios em tudo aquilo que se faz, em todas as nossas transações e até no uso daquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Todas essas exigências, elas estão relacionadas com a providência divina, porque cremos que Deus é aquele que provê o que é necessário para a nossa vida, nós então retornamos em gratidão a esse Deus providente, sendo leal e verdadeiro, primeiramente para com Ele e depois para com o nosso próximo. Todas as vezes que um pecado é cometido contra o 8º mandamento, ele é, em primeiro lugar, uma negação da providência divina. Ele é uma negação da providência divina. Ele é, na verdade, como que uma declaração de que Deus não pode cuidar e prover o que é necessário para o seu povo. Portanto, o 8º mandamento, que versa sobre a santidade da propriedade privada, ele tem o papel de lembrar-nos desse Deus que é providente e amoroso para sustentar-nos. E, ao mesmo tempo, ele tem o papel de lembrar-nos que nós somos seus mordomos e que estamos em constante exercício da mordomia. Nós sempre seremos mordomos, bons ou ruins, mas sempre seremos mordomos, porque Deus confiou a nós direito de propriedade derivada.
Eu quero fazer uma aplicação a nós acerca da mordomia cristã. Em primeiro lugar, a mordomia cristã, assim como a propriedade privada, ela tem dois grandes princípios que a envolvem, como se fosse a nossa atmosfera, não é? Os princípios são não roubar e tudo que tem usar para a glória de Deus. Esses são os princípios da mordomia, que também é o que rege a santidade da propriedade. Então, tendo isso em mente, nós devemos aplicar a nós a seguinte forma. Primeiro, o mordomo é alguém que cuida daquilo que pertence a outro. Então, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Se você ler Gênesis 2, você vai ver que o primeiro roubo foi cometido por Adão. Deus plantou um jardim, colocou Adão no jardim, o jardim era a igreja, e Deus disse: cultive o jardim, coma de tudo que tem nele, só não uma árvore. Você não pode tocar nessa árvore. Ele foi lá e roubou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O primeiro furto foi contra a providência divina. Foi por Adão. Roubou o fruto da árvore que não lhe estava permitido comer. Então, o mordomo é aquele que cuida de coisas que pertencem a outro. Se você esquecer desse princípio, você vai achar que o que você tem é seu, por excelência. E então você vai falhar na mordomia cristã. Ou seja, você vai roubar o Senhor. E eu não estou me referindo a não devolver o dízimo. Eu estou me referindo a não devolver o dízimo e outras tantas coisas que podem ser praticadas contra o Senhor, quebrando o mandamento, no uso daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. Então lembre-se, você é um mordomo e você cuida do que é dos outros. É engraçado, por exemplo, que em tempos como esses nossos, né? Eu digo engraçado, mas é uma forma de falar. Em tempos como esses nossos que estamos vivendo, né? No nosso país, aonde parece que tudo conspira para a catástrofe, né? Para o caos. Por que nós continuamos trabalhando, poupando e construindo? Talvez você diga, é porque eu vou deixar para os meus filhos. Não está errado, está errado, mas não está de todo. Você tem que continuar trabalhando, construindo e poupando, porque você é um mordomo. E nessa grande misericórdia de Deus, os teus filhos também gozarão deste fruto, ou não. Mas veja, é a mordomia que nos impede de cair, por exemplo, no vácuo da existência, ou do existencialismo de Nietzsche. Porque você olha o mundo está caindo aos pedaços. O que você mais vê é somente o mal galopando largamente. Por que nós insistimos em sermos verdadeiros, fiéis e leais? É exatamente por causa da relação que temos com o Senhor. Por que nós não aderimos aos meios que enriquecem pessoas, mas que são ilícitos? É porque nós não fomos chamados para sermos ricos, nós fomos chamados para sermos mordomos. E como mordomos, Deus pode nos colocar em grandes riquezas. Entende a diferença das coisas? Isso muda a motivação pelo qual fazemos e, ao mesmo tempo, muda a disposição do nosso coração para fazer o que fazemos. Um mau mordomo desperdiça os bens do seu senhor, e isso é um tipo de roubo. Maus mordomos geralmente são pessoas ou avarentas ou esbanjadoras. Eu vou fazer uma aplicação que me dói em minha carne, e não tem problema. Mas nós, pais, e eu vou me referir aos dessa igreja, nós somos maus ensinadores de nossos filhos. Nossos filhos têm aprendido a serem esbanjadores. Tudo eles têm de mão beijada.
pronta entrega, sem pensar sobre o custo. Nossos filhos comem metade de uma fruta e jogam o restante fora. Nossos filhos têm uma variedade de carnes que é oferecida a eles. Deus pode nos enviar dias difíceis. E nossos filhos sofrerão mais do que nós, porque eles foram acostumados a serem maus mordomos. Isso não significa ser mesquinho. Eles podem comer 10 tipos de carne no mesmo dia, desde que haja necessidade. Ah, não. Por que a gente faz isso? Veja, isso é um princípio de idolatria. Eu vi agora no Natal e no Ano Novo nossos jantares. Muita comida e muito desperdício. O menino tem 6 meses de vida, bota a comida no prato dele como se ele tivesse 40 anos. Tem horas assim que eu não consigo entender. Mas eu não sou o pai, então não posso chamar a atenção. Eu preciso me lembrar daquilo que eu já ensinei, né? Que é exatamente o alcance das esferas, né? Lembra aí, Júnior, o nome de Kuyper, que não é dele, vem de outros também, sobre o Senhor. A esfera familiar, quando a gente trata sobre a sociedade e o alcance das autoridades. Muito obrigado. Nós precisamos lembrar que nós somos mordomos dentro dos nossos lares. Precisamos cuidar melhor para que nossos filhos não aprendam o caminho da luxúria, mas aprendam sim o caminho da fidelidade e do temor ao Senhor. Isso não é mitigar, ou seja, não é restringir comida, mas isso é comer de uma forma bíblica. Paulo disse isso, né, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, ele diz: tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Vai beber suco de laranja? Pois beba para a glória do Senhor. De que modo se glorifica Deus bebendo suco de laranja? É exatamente bebendo aquilo que é necessário para a nossa manutenção. Nada mais, nada menos. Mas as crianças que ouviram eu aplicar aos pais, não se preocupem, eu tenho uma aplicação para vocês também. Um mordomo, ele é exatamente alguém que trabalha duro. O melhor mordomo é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso em João 5,17, quando instruindo os discípulos a fazerem sua obra, ele disse: olha, meu pai trabalha até agora, e eu também. Por que eu não vou trabalhar? Quando ele estava lá em João 4, junto lá do poço da mulher samaritana, ele advertiu acerca do trabalho para os discípulos. Cristo é o melhor mordomo, não desperdiçou nada, tudo ele fez segundo a vontade de seu Pai. Mas um mordomo não é apenas alguém que trabalha duro, ele é alguém generoso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 28, ele diz o seguinte: quando um ladrão se converte, ele precisa converter o coração nesse aspecto, porque o ladrão, ele é um usurpador, um egoísta por natureza, alguém que atenta contra a providência. Mas se ele se converte, a partir de agora, ele se tornará um generoso, um gracioso, um imitador de Cristo. Então Paulo disse: quando o ladrão se arrepender, deixe de roubar e trabalhe para ter com que se sustentar e ajudar os outros. Um bom mordomo é alguém generoso. É alguém generoso. O Senhor Jesus Cristo escreve, falando aos seus discípulos em Mateus 6, os versos 19 a 21, ele disse: olha, juntem tesouro no reino dos céus, juntem riquezas no reino do céu. É lá que o ladrão não rouba, não escava, a traça não corrói. E a pergunta é: de que modo os crentes juntam tesouro no céu estando na terra? Esse texto trata sobre mordomia. Um teólogo do passado chamado A.W. Tozer disse o seguinte: qualquer propriedade pode se tornar uma riqueza eterna,
tudo que é dado a Cristo é imediatamente tocado com imortalidade. Quando você lê Mateus 25, o sermão escatológico, a continuação, o Senhor então diz: estive pobre e me deste comer. Falando para os crentes. Aí os descrentes, no dia do juízo, perguntaram: mas Senhor, quando foi que o Senhor teve necessidade que nós não te vimos? Ele disse: é porque vocês não praticaram a misericórdia. Pode ler Mateus 25. Nossas propriedades, muitas ou poucas, elas precisam cumprir a finalidade da misericórdia. Caso contrário, elas não serão tocadas com imortalidade. É exatamente este entregar a Cristo, glorificar a Cristo. A mordomia cristã precisa socorrer pessoas. E socorrer não é apenas no sentido financeiro. Como nós já vimos, o alcance do mandamento é maior do que isso. Então eu quero aplicar às crianças agora, fazer uma aplicação para as crianças. Muitas vezes as crianças quebram o 8º mandamento quando elas se recusam a socorrer os seus pais. Crianças geralmente quebram o 8º mandamento pela mentira. Quando elas mentem, elas deixam de ser verdadeiras e há um contrato de fidelidade e confiança entre elas e seus pais. Nossos adolescentes também são muito tentados a quebrar o mandamento nesta área. A mentira. E não se enganem, a mentira cumpre um papel muito importante no coração pecador, que é exatamente não a sua autodefesa, mas a sua autoverdade. Contra a providência divina. Crianças geralmente roubam os seus pais, quebrando o mandamento, não suprindo as necessidades que seus pais têm, quando estes os enganam, e agora não me referindo à mentira propriamente dita, verbalmente, mas quando há enganos da parte dos filhos. Quando as tarefas lhes são atribuídas e eles fazem pela metade, tendo condição de fazer por completa. Isso é um roubo e quebra o 8º mandamento. Porque isso impede que estas crianças prosperem como mordomos e recebam mais bens dos pais para que possam administrar. Crianças também geralmente pecam, quebrando o 8º mandamento, roubando seus pais, quando estas, enfurecidas, se lançam contra eles, a fim de satisfazerem os desejos egoístas do seu coração. Isso é um furto, só não é de um objeto. Mas é o furto da verdade, da autoridade. Então, para os nossos filhos, para as crianças que estão aqui, vocês não estão isentos de quebrar o 8º mandamento. E o primeiro lugar onde mais se quebra é dentro de casa. Crianças também são trambiqueiras. Para quem acha que o seu filho é santo, eu acho que você tem que abrir seus olhos. A menos que o Espírito já habite nele. Crianças são muito trambiqueiras. Os mais velhos geralmente passam a perna dos mais novos, com cartinha de Pokémon, carta da Copa, brinquedo, não sei o que mais lá, porque as crianças são mais suscetíveis ao pecado da inveja. Então, isso precisa ser ensinado às crianças. Não é? Elas quebram o 8º mandamento quando roubam as mais novas, não é? É importante lembrarmos destas coisas. O socorro aos necessitados nem sempre é o auxílio financeiro dado a quem precisa, mas é o cumprimento dos deveres, daquilo que é devido, nos contratos já estabelecidos por Deus, como os contratos entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, e assim por diante. Os pais também podem roubar os seus filhos e qualquer outro membro da família, quando estes concebem uma vida contrária
àquilo que é atribuído a eles como pais. Pais roubam também os seus filhos quando lhes mandam fazer o que não podem. Roubam deles a capacidade de exercer bem a mordomia e de desempenhar um dever conforme os seus dons e talentos. Os pais muitas vezes roubam os seus filhos quando lhes negam o cumprimento dos deveres físicos e espirituais, não é? Olha, eu amo muito meu filho, aí eu não corrijo ele quando ele peca. Olha, isso não é amor, isso é a quebra do 8º mandamento. Sem uma vigilância profunda, nós, infelizmente, já quebraremos naturalmente, porque somos pecadores, mas sem vigilância e sem o entendimento da mordomia, nós quebraremos com muita frequência o 8º mandamento. Os membros da igreja também quebram o 8º mandamento, roubando Deus e uns aos outros. Mas, pastor, como é que nós roubamos a Deus? De várias formas. De várias formas. Desde coisas mais simples, como a sonegação daquilo que é devido à igreja. E o dízimo não é um imposto. Mas todas as vezes que alguém se compromete em seguir a Cristo, ele também se compromete em manter a sua obra. Então, a sonegação daquilo que é devido para a manutenção da obra do Senhor é uma das formas. E há tantas outras. Sabe quando você vem cultuar, mas o seu desejo era estar lá em Porto Rico, tomando um banho no rio, e você está aqui meramente fisicamente, mas sua alma está em outro lugar? Isso é um roubo, quebrou o 8º mandamento. Mas como? Ora, o culto é devido a Deus. E se você não o presta com esse entendimento, isso é um roubo. Então quer dizer que quando eu estiver dividido com o coração em outro lugar, eu não devo ir à igreja? Não, tem que vir. Você só tem que se arrepender. E em oração pedir ao Espírito que te dê graças e te auxilie a manter sua alma presente aonde está o seu corpo. Há várias formas pelas quais podemos roubar o Senhor, sendo maus mordomos, como já expliquei anteriormente também. Roubamos uns aos outros. Roubamos uns aos outros. É incrível, não é? É incrível como nós podemos nos roubar mutuamente. A Bíblia exige dos crentes que eles se amem. Então, se eu odeio alguém, eu não estou praticando um dever. Isso é um roubo. A Bíblia diz que os crentes perdoam-se mutuamente. Nós fazemos o contrário. Nós exigimos perfeição do outro. Isso é um roubo, porque eu estou exigindo algo acima da capacidade do outro. Ele nunca poderá ser fiel, verdadeiro e leal, conforme aquilo que eu estou exigindo. Então, isso é um roubo. Há várias aplicações do 8º mandamento. E tem também a questão do socorro. Nossa igreja tem caminhado a passos largos no cumprimento desta verdade. Nós temos amadurecido no socorro. Temos crescido no auxílio. Precisamos avançar mais, mas para isso precisamos abrir mão de outras coisas. Nossas particularidades, nossos gostos. Precisamos entender que somos mordomos também da casa do Senhor e da vida cristã. Precisamos então desempenhá-la conforme Deus requer de nós. Para concluir então, o mandamento trata sobre a santidade da propriedade privada, a mordomia cristã. E uma mordomia santa é exatamente um coração devoto ao Senhor, que confia nele, que depende dele. É um coração que o louva com tudo aquilo que é posto em suas mãos, seja coisas muito grandes ou coisas muito pequenas. Mas em todas as coisas, o verdadeiro possuidor é o Senhor, e isso é anunciado por meio de nós, com nossas ações e com nossas palavras. Seja Deus gracioso e nos ajude
a desempenharmos a mordomia cristã com fé e temor. Amém?